A paz de Cristo, queridos, com alegria nós estamos mais uma vez no nosso canal para trazermos aos professores, alunos, amantes das Escrituras mais um subsídio teológico para que você possa elaborar a sua aula. Nós estamos estudando no primeiro trimestre de 2019 as lições bíblicas da CPAD e o assunto é Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Esta é a nossa lição de número 6, quem domina a sua mente. Nosso texto áureo está em Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a nossa leitura bíblica em classe é Filipenses 4, os versículos 4 ao 9. Se você está chegando agora neste canal, nos conhecendo agora, eu sou o professor e evangelista Márcio Mainardes. Inscreva-se neste canal, deixe aí o seu joinha e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus, compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Eu trago para vocês aí o curso Geração de Pregadores Online. Nós já tivemos uma edição nos meses de março e abril de 2018 e agora nós teremos dia 16 de fevereiro, olha só a data definida, 16 de fevereiro, a segunda edição do curso Geração de Pregadores Online Escatologia. Se você ama a escatologia bíblica, venha estudar conosco, serão 3 módulos, eu posso lhe dar as maiores informações através do WhatsApp, do Facebook ou através do e-mail. Eu vou deixar na descrição deste vídeo, curso Geração de Pregadores Online Escatologia, a partir de 16 de fevereiro, um investimento muito pequeno para um conteúdo tão importante. Participe. Lição de número 6, quem domina a sua mente. Se você olhar a palavra mente no dicionário aí de português, você vai encontrar o seguinte: parte incorpórea, inteligente ou sensível do ser humano, pensamento ou entendimento. Mas nós sabemos que o nosso texto bíblico ele é escrito em grego, então olhando para o grego, a palavra é nous, está aí na sua lição. E no Novo Testamento grego, esta palavra quer dizer entendimento, intelecto, sentido, incluindo igualmente as faculdades de perceber e entender, bem como a habilidade de sentir, julgar ou determinar. Então é muito importante que você entenda como o ser humano ele é. O ser humano ele é dividido em 3 partes: espírito, alma e corpo. E ali na divisão, onde entrelaça o espírito e a alma, está o coração. O coração na Bíblia não é apenas um músculo que bombeia sangue, não. O coração fala da sede dos sentimentos. Então o coração é ali onde há a junção entre espírito e alma. Na outra junção, entre alma e corpo, está a mente, o intelecto, onde estão ali as vontades, onde o ser humano decide o que e por que fazer. Nós vemos claramente nos ensinos do apóstolo Paulo, em Romanos 7 principalmente, que existe uma guerra envolvendo a mente. Se você olhar o capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, o versículo 23, ele diz: mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Em outra versão, a palavra é mente, pois é a palavra grega nous. No versículo 25, o mesmo apóstolo diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Paulo está falando a respeito desta guerra interior que há no homem. Então veja que até este momento, nas lições bíblicas, nós falamos a respeito da batalha espiritual que há nos ares, nas regiões celestes, onde nós temos que enfrentar o nosso inimigo. Mas há também uma batalha dentro de cada um de nós, onde o inimigo coloca as suas armas na nossa mente e faz com que nós mesmos venhamos a
a guerrear de forma inversa. Então nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso e você vai entender mais à frente. Vamos dar uma olhada no nosso texto bíblico de Filipenses capítulo 4. Então é muito importante você ler o primeiro tópico da lição, onde fala a respeito da carta de Paulo aos Filipenses e as circunstâncias em que o apóstolo escreveu. Paulo estava preso em Roma. Ele escreveu provavelmente esta carta nos anos 61 ou 62 depois de Cristo, na sua primeira prisão. Agora, olha só que interessante, Paulo estava preso, mas a palavra de Deus, ela não estava presa. Paulo estava da prisão, escrevendo as suas cartas e levando o evangelho através das suas cartas. Paulo estava preso, mas longe dele estava a tristeza. Normalmente quem está preso está triste, está aborrecido, está infeliz, porque cometeu um ato e está pagando por aquilo. Paulo estava preso injustamente. Então, mais motivos ainda ele teria para estar triste, mas a tristeza passava longe dele. Paulo estava preso, mas ele estava alegre, ele estava contente. Por quê? Como pode? Porque a sua alegria ela era ultra circunstancial. A alegria de Paulo não dependia de uma circunstância, não dependia dele estar livre, fora das algemas, porque ele estava preso em uma prisão romana, mas ele se sentia livre, porque Cristo o libertou do pecado. Então, a razão da alegria de Paulo, do regozijo do apóstolo, ela era a pessoa bendita de Jesus Cristo. E esta é a palavra de Deus para você. A sua alegria, ela não depende de uma circunstância, mas a sua alegria é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Olhando para alguns versículos da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, fala: não estejais inquietos. Aqui Paulo está falando da ansiedade. E a ansiedade, ela é resultado de olharmos mais para os problemas do que para Deus. A ansiedade rouba as forças da pessoa. Ela só pode ser tratada com a ajuda do alto através da oração e súplica. No versículo seguinte, o versículo 7, como resultado da oração e súplica, vem a paz de Deus. E esta paz de Deus, ela transcende a mente humana. E esta mesma paz, ela é uma sentinela, como um soldado que está numa torre de vigia protegendo uma cidade. Então a paz de Deus, ela protege a pessoa. Se você estiver com a paz de Deus, que você adquire através da oração e súplica, você está guardado. Esta paz, ela te guardará, ela guardará a sua mente, ela guardará o seu ser. Sendo assim, no versículo 8, Paulo lista aquilo que pode ocupar a mente de um cristão, a mente cristã. Ele diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso, pensai. Estas são as coisas que devem ocupar a sua mente. Um outro texto que nós podemos analisar também, como que falando desta guerra espiritual, é o texto do mesmo apóstolo Paulo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, o capítulo de número 10 e os versículos 3 a 5. Olha só o que diz aqui: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia, está falando de guerra, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Olha só agora: para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Alguns detalhes você precisa aprender nesse texto. Primeiro, existe sim um conflito
na mente do cristão. Este é um fato. Existe um conflito na mente do cristão. Segundo lugar, Deus não proibiu o inimigo de fazer guerra no âmbito da mente. Todavia, Deus deu armas espirituais para nós vencermos. O inimigo pode fazer guerra na nossa mente, mas Deus nos deu condições através das armas espirituais para nós vencermos o inimigo. Em terceiro lugar, esta guerra ela acontece todos os dias e com todos. Não existe alguém, líder, presbítero, professor da escola dominical, pastor, apóstolo, bispo, que não tenha esta guerra na mente. Então esta guerra acontece todos os dias, não há um dia sem guerra, e acontece com todos. Por isso, todos nós devemos alimentar a nossa mente, alimentar o nosso ser com a palavra de Deus e orarmos a Deus para que a paz de Deus encha o nosso coração e a nossa mente esteja cheia da palavra. Só para que nós possamos entender melhor, digamos que você passou foi ofendido por alguém. Então o assunto é ofensa, você foi ofendido. O que você pode fazer? Se você utilizar a arma carnal, você vai vingar-se. Vingar-se é uma arma carnal. Mas se você resolve usar uma arma espiritual, então você perdoa. O perdão é uma arma espiritual. A vingança é uma arma carnal. Você pode entender isso melhor com essa ilustração. Quais são as armas espirituais que o cristão tem à sua disposição? Olha só, uma arma espiritual que o cristão tem é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada, é a espada do Espírito. Então é uma arma na mão do cristão. O nome de Jesus. O nome de Jesus é uma arma, porque o inimigo, porque os demônios, o império das trevas não resiste ao poder que há no nome de Jesus. E o sangue de Jesus também. Sangue este que limpa, que restaura, que tira todo o pecado. O sangue de Jesus é uma arma. A oração é a arma do cristão. Os joelhos no chão pode ser uma das maiores armas que o cristão tem. E também a fé, porque através da fé ele se relaciona com Deus. Há muitas outras armas, mas estas eu creio que são as principais armas que um cristão pode ter. A palavra de Deus, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, a oração e a fé. Olhando para esse texto que eu li, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, quando você olha para o versículo 4, diz ali, para a destruição das fortalezas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. O que é uma fortaleza? Vamos analisar isso. Em primeiro lugar, uma fortaleza é um lugar de onde algo opera. Uma fortaleza é um lugar de onde algo opera. Para que nós possamos colocar aqui um exemplo melhor, digamos, quando houve a guerra no Afeganistão, os Estados Unidos colocaram soldados em pontos estratégicos dentro do próprio Afeganistão e dali eles passavam as informações dos locais exatos onde estavam as bases militares do Afeganistão. Então, esses americanos dentro do próprio Afeganistão, eles passavam as informações à aeronáutica, à marinha americana, para que eles tivessem a localização exata das bases militares afegãs. Então, essa questão dos americanos dentro do Afeganistão, ela pode ser ilustrada da seguinte maneira: o inimigo ele vem dentro da nossa mente e começa a colocar as suas bases. E isto acaba se tornando uma fortaleza. Isto era uma fortaleza. A fortaleza dos americanos eram soldados em terreno afegão, passando informações a outros. E é desta maneira que o inimigo trabalha, que ele vai se colocando, que ele vai se armando dentro da nossa mente. Então, uma fortaleza é um lugar de onde algo opera. Segundo, uma fortaleza
é um castelo, é um forte, é algo difícil de ser derribado. Terceiro lugar, uma fortaleza. Fortalezas são as mentiras de Satanás escondidas na mente humana, esperando a aprovação. O inimigo, então, estando na nossa mente, trabalhando na nossa mente, ele vai colocando mentiras, e essas mentiras elas ficam esperando o momento em que esta pessoa diga: é verdade, é desta maneira mesmo, eu não vou vencer, eu não vou conseguir, eu vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Quando você aprova essas mentiras do inimigo, você está dando uma base para que ele possa operar. As fortalezas, elas podem ser desfeitas sim, quando nós levamos todo pensamento cativo à obediência de Cristo. É isto que fala o versículo 5, no finalzinho dele: levando cativo todo o entendimento, ou seja, toda a mente à obediência de Cristo. Desta maneira, nós podemos destruir as fortalezas do inimigo. Então, as armas que você deve utilizar aí não são armas carnais, mas armas espirituais. O mesmo apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, ele pergunta: mas quem entendeu ou quem compreendeu a mente do Senhor? E ele mesmo responde: mas nós que somos salvos, nós temos a mente de Cristo. O mesmo apóstolo Paulo, em Romanos 12, 2, ele diz ali: para nós não nos conformarmos com este mundo, mas nós transformarmos, para que nós venhamos se transformar pela renovação do nosso entendimento, pela renovação da nossa mente. Toda transformação, ela começa na mente. A mente é um campo de batalha onde o inimigo quer construir fortalezas, mas você tem a autoridade do nome de Jesus. Você tem as armas espirituais para que você possa vencer o inimigo e para que o Espírito Santo, ele sim, possa dominar a sua mente. Se esses poucos conceitos eles foram úteis para você, não deixe de dar o seu joinha, deixar o seu comentário e compartilhar nas suas redes sociais. Não esqueça, vem aí, 16 de fevereiro, vem aí, curso Geração de Pregadores Online, Escatologia. Participe! Maiores informações aqui embaixo no WhatsApp, que está logo abaixo do vídeo, na descrição, através do Facebook ou através do e-mail. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.